Uma estrutura de mineração da Vale, na verdade, duas estruturas da Vale tiveram extravasamentos em menos de 24 horas. O transbordamento foi na cava, um deles foi na cava da mina de Fábrica, que fica entre Ouro Preto e Congonhas, na região central do estado. Segundo a Vale, foram cerca de 220 mil metros cúbicos de sedimentos e água. Eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila de Paula, que está em Congonhas. Priscila, boa noite para você. Teve uma coletiva de imprensa, né, agora há pouco. Você vai trazer esses detalhes para a gente. Mas a primeira coisa que eu te peço para explicar para todos nós, para mim, que sou leiga, e para o telespectador que está do outro lado, nos assistindo agora, o que aconteceu? Foram duas situações diferentes, uma na noite de domingo, uma hoje, mas que a gente sabe que causou esse extravasamento, esse transbordamento de água e sedimentos. Quem foi afetado? Houve feridos? Qual é a proporção desse acidente na Vale ontem e hoje na região central do estado? Conta pra gente. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Isso é importante ser entendido, porque os mineiros têm esse trauma, né, de 2 rompimentos de barragem que causaram danos ambientais e provocaram muitas mortes aqui. Aliás, ontem, quando houve esse problema numa mina de Ouro Preto, eu já explico, foi justamente o dia em que o drama da barragem Brumadinho completou 7 anos, né, com mais de quase 300 mortos. Então, agora eu vou explicar o que aconteceu. A primeira barragem onde houve o problema foi um rompimento de dique. Isso aconteceu na madrugada deste domingo em Ouro Preto, muito perto de Congonhas, que foi a cidade afetada. A mina está num lugar mais alto e aí, com o rompimento desse dique, todo o material que estava ali contido foi arrastado e chegou a Congonhas, provocando muitos estragos no meio ambiente, sobretudo, e levando toda essa sujeira de mineração para cursos d'água, né, córregos, e para o rio que corta Congonhas. Isso aconteceu ontem. Menos de 24 horas depois, um segundo problema numa outra mina da Vale. Agora, numa mina que fica em Congonhas. A primeira mina chama Mina de Fábrica, lá em Ouro Preto. A segunda que houve o problema foi aqui em Congonhas. Essa segunda mina tem umas estruturas que eles chamam de sumps em inglês, mas basicamente é como se fosse piscina. Uma piscina para armazenar a água da extração mineral. Ela fica perto da cava da mina onde é retirado o minério. E aí tem várias, centenas de piscinas, desses sumps, ao longo da mina, ali na área de mineração. São mais de 200 sumps, mais de 200 piscinas, e por causa da chuva e da falta de capacidade de armazenamento da Vale, esses sumps foram extravasados, ou seja, a água que estava armazenada ali foi indo de um para o outro, 186, é isso mesmo, 186 sumps extravasaram, ou quer dizer, a água passou, extrapolou a margem desses sumps. E aí foi de um para o outro, Foi assim que a Defesa Civil explicou. A água saiu de um para o outro, 186, e tudo isso veio com muita energia, levando toda essa sujeira também de novo para Congonhas, para cursos d'água. E aí, qual que é o problema disso? Ambiental, principalmente. Graças a Deus, não houve danos humanos. A gente participou da coletiva à imprensa nesta tarde em Congonhas com o prefeito, o secretário do Meio Ambiente e a Defesa Civil. E a gente retirou alguns trechos, porque depois desses 2 acidentes, vamos chamar assim, não são acidentes porque o prefeito disse que a empresa deveria entender que precisava fortalecer essas estruturas, sobretudo porque a chuva está intensa e as mudanças climáticas têm acontecido. Então, uma empresa desse porte tem que ter estruturas seguras para garantir a segurança tanto ambiental quanto da população que está nessas regiões. Então, a gente vai ouvir agora a entrevista do prefeito Anderson Cabido, que pediu a suspensão das atividades. Mas como eles precisam do Estado para conseguir fazer com que a Vale
pare, de fato. O que eles fizeram? Que é uma autonomia do município. Eles fizeram a suspensão do alvará. Isso significa que a Vale está impedida de emitir notas fiscais, enquanto não resolver o problema. Vamos ouvir o prefeito. A gente fez essa solicitação ao Estado, a gente fez essa solicitação à Defesa Civil Estadual, também à Prefeitura de Ouro Preto, né, que prontamente acolheu o nosso pedido, vale dizer isso, porque uma das unidades a que aconteceu o problema no dia de ontem, né, de sábado para domingo, está localizada em Ouro Preto, o dano veio para Congonhas, mas ela está localizada em Ouro Preto, e a Prefeitura de Ouro Preto prontamente acolheu o nosso pedido, o nosso atendimento, e a gente espera que haja esse grau de responsabilidade por parte da empresa, né, da Vale em especial, para que ela paralise as atividades até que tenha, voltando a operar apenas com absoluta segurança, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista ambiental. Olha, para que a prefeitura tenha a garantia dessa segurança, que também é a segurança para a população, obviamente, eles então pediram essa suspensão, com a suspensão do alvará de funcionamento da mina que está em Congonhas, esperando que Ouro Preto também tome a mesma medida. E aí o secretário do Meio Ambiente nos informou quais são as condições para que a Vale então volte a ter esse alvará de funcionamento liberado. Vamos ouvi-lo. O condicionante que nós colocamos para esse retorno das atividades são várias medidas de compensação ambiental, ou seja, todos os danos ambientais têm que estar muito bem apurados. Então, o município seguro de que riscos ambientais não vão aparecer novamente, e também medidas de controle sobre essas áreas, né? A gente quer entender a turbidez dessa água, porque a gente já percebeu que a água se tornou muito mais turva, os impactos sobre a fauna, sobre a biodiversidade e, claro, também os impactos sobre as pessoas que estão ali. Além disso, como hoje a gente não tem uma medida que exige que de SAMP, nessa estrutura, essa piscina, tenha um monitoramento como é feito com as barragens, nós estamos exigindo, já de forma preliminar, uma coisa que é mais avançada ainda que a legislação hoje exige, né? Nós, enquanto meio ambiente, temos essa competência, então a gente está exigindo, por exemplo, laudo de estabilidade, laudo de segurança dessas áreas, de forma que a gente não corra risco de novos rompimentos tão breve. Olha, o secretário disse também que o rio que corta Congonhas está completamente contaminado e assoreado. Isso quer dizer que as margens do rio foram tomadas por essa sujeira que desceu das duas minas, né? Da mina que fica em Ouro Preto e da mina que fica em Congonhas. Apesar do dano ambiental, que não é pequeno, eles ainda não conseguem estimar, mas vegetação foi destruída com essa sujeira descendo, com esse material de extração de minério e também com a contaminação da água. No entanto, tanto o prefeito quanto o secretário municipal disseram que não há risco para o abastecimento da população e nem para a qualidade da água, porque o sistema de abastecimento não depende desse rio que corta a cidade. Agora, vai continuar a chover, então a Defesa Civil continua atenta e preocupada para ver se há risco, se pode vir, né, a ter outros riscos. Como eu disse, não houve impacto para pessoas. Vamos ouvir agora a sonora do diretor da Defesa Civil. Não teve impacto nenhum para pessoas, tá? Somente danos ambientais, não teve também intervenções em estradas, nenhuma estrada ficou bloqueada, somente danos internos da empresa. A previsão de mais chuva, a Defesa Civil segue monitorando de perto, saímos agora há pouco de uma sala de crise que foi criada dentro da empresa, as ações estão sendo tomadas juntamente com a Defesa Civil municipal e estadual. Pois é, Priscila, e a posição da Vale no meio dessa situação? Qual é? Conta pra gente. Olha, Carol, eu perguntei isso para o prefeito, se a Vale, então, já tinha se manifestado sobre atender o pedido de suspensão da atividade. Ele disse que ainda não. Nós temos um posicionamento do governo federal através da Agência Nacional de Mineração e a agência
Nacional, ANM, e eles disseram que não houve problema nas estruturas da barragem. O impacto foi em estruturas auxiliares, então não há risco de problemas de ruptura nas barragens. Portanto, pelo governo federal não há a necessidade de interrupção das atividades. Essa decisão do município de Congonhas de suspender o alvará de funcionamento também vai causar impacto financeiro, porque o município recolhe impostos das notas que são emitidas pela Vale. Então, sem a possibilidade de emitir notas até que fique comprovado que a operação na mina, nas duas minas, né, na mina de Ouro Preto e na mina de Congonhas, é segura, se as operações são seguras, eles vão deixar de emitir essas notas fiscais do minério que é extraído e transportado e a prefeitura vai deixar de ter o recolhimento dos impostos. Então, tem um impacto financeiro e um impacto ambiental. O prefeito Anderson Cabido disse que depois de avaliar como vai ser feita essa recuperação na questão ambiental, eles vão, então, quem sabe, precisar acionar a justiça para reaver ou para ter uma indenização, já que não será simples nem barato conseguir colocar tudo que foi prejudicado, estragado em ordem. Então agora, Carol, a minha questão é muito complexo, mas eu gostaria de saber se ficou claro. Se houver qualquer dúvida, estou aqui à disposição, porque eu estava lá na coletiva prestando bastante atenção, já que esse é um assunto caro para nós e para todo o Brasil. É claro, Priscila, sim, ficou muito claro para a gente o que aconteceu, quais são as medidas imediatas que estão sendo tomadas. A gente espera, é claro, um posicionamento da Vale com relação a isso, porque como você abriu o nosso Vivo dizendo, é preciso segurança. Se você tem uma liberdade para minerar, para funcionar em determinada região, não pode simplesmente um dique, um deck, né? Como diz o próprio representante da Vale. Ali era um dique de água e sedimentos, não tinha rejeito, não houve contaminação, mas é preciso responsabilidade com esse armazenamento dessa água e desse material, porque ele sai lavando a natureza e ele causa um impacto enorme ambiental na vida de todos nós, além, é claro, do medo de novos rompimentos, não só desses diques com água e sedimentos, mas de outros diques com rejeitos. Então, eles têm que ter responsabilidade e têm que trabalhar com segurança para que mesmo tempestades, temporais, chuvas intermitentes não sejam suficientes para causar o transbordamento desse tipo de dique. Peraí, então foi um fenômeno da natureza, mas quem trabalha com mineração, da forma como eles trabalham, precisam estar preparados para que esse tipo de situação não aconteça. E a gente, eu, você, né, você na rua, a gente daqui, segue acompanhando os desdobramentos de mais esse caso, porque embora não tenha tido vítimas, né, a gente vê inclusive que na passagem desse rejeito, ele atingiu, não sei se o de Ouro Preto ou de Congonhas, se eu estiver errada, você me corrija, Priscila. A passagem desse material, desse sedimento, ele chegou a invadir uma outra empresa, uma outra mineradora, que teve refeitório invadido, que teve pátio invadido, que teve almoxarifado invadido, e isso a gente ainda não chegou a mostrar aí para vocês. Então, assim, não houve feridos, mas houve sim mais uma situação que precisa ser olhada e acompanhada e investigada e providências tomadas com muita cautela e muita responsabilidade pelos órgãos públicos. É isso, né, Priscila? A gente segue acompanhando, né? Isso, Carol, perfeito. Esse dano que teve ali, deixando materiais da extração mineral submersos, foi na CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Congonhas. Isso aconteceu por causa do rompimento do dique lá em Ouro Preto. Então, com o rompimento do dique, tudo que desceu, só não chegou mais coisa ao município de Congonhas e aos rios, porque tinha essa estrutura da barragem da CSN que acabou abrigando essa água e esse problema todo. Agora, faltou dizer que, além da Vale, falta o governo do estado se pronunciar, se posicionar segundo o prefeito, porque a prefeitura tem algumas limitações de cobrança, outras estão na mão do estado. Carol. Mas isso aí a gente já tem, Priscila. O governo de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai autuar a Vale para que sejam tomadas providências imediatas de mitigação, né, para conter principalmente os danos ambientais causados por esse rompimento, por esse extravasamento. Priscila, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você nos acione. Você está aqui com o espaço aberto a qualquer momento. Obrigada, viu?